E aí, pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui agora a falar de crescimento vegetativo. Apesar da imagem aí do fundo, crescimento vegetativo não quer dizer, não é falar sobre crescimento de vegetais, mas o crescimento natural da população brasileira. Então, essas plantinhas no fundo aí é para representar crescimento natural, tá? Bom, para entender o crescimento vegetativo, a gente vai precisar de uma equação matemática, tá? Que não é tão complicada, desde que a gente entenda, né? Então, vamos lá. Crescimento vegetativo, ele vai ser igual à diferença da taxa de natalidade para a taxa de mortalidade. Tornando bem simples isso, né? Simplificando bastante. Crescimento vegetativo, galera, é você pegar o número de nascidos vivos e diminuir pelo número de mortes em um período, normalmente um ano. Então, eu vou pegar ali em um ano no Distrito Federal, vou pegar o número de crianças que nasceram vivas e vou diminuir pelo número de mortes que teve naquele ano, e aí eu tenho meu crescimento vegetativo. Simplificando, é isso, tá? Na prática, aqui, a gente também tem que entender que taxa de natalidade e a taxa de mortalidade tem uma equação aqui dentro também, que é explicada aqui, ó. E aí eu vou usar o Distrito Federal como exemplo. Então, a taxa de natalidade, ela corresponde ao número de nascidos vivos a cada grupo de 1.000 habitantes, tá? Então, eu vou considerar o número de crianças que nasceram vivas em um grupo de 1.000 habitantes. Nesse caso, eu vou considerar o Distrito Federal, mas eu posso fazer essa conta considerando esses nascimentos de um país, de um estado, tá? E em determinado período, tá? Normalmente, a gente usa aí um ano para calcular essa taxa, mas pode ser mais, pode ser um mês também. E aí, qual é o cálculo, né? Eu vou dividir o número de nascidos vivos no período, né? Normalmente um ano, pelo número da população que existe ali naquele mesmo período. E o resultado eu multiplico por 1.000 para facilitar o cálculo, o entendimento. Vamos aqui na prática. Esses dados são de 2019. No ano de 2019, nasceram 53.892 crianças. Então, esse daqui é o número de nascidos vivos. No ano de 2019, nasceram 53.892 crianças. A população nessa época, em 2019, era de 3.015.526 habitantes. Então, eu pego o número de nascidos vivos, divido pela população total daquele mesmo período, o resultado é essa fração, 0,0178. Vou multiplicar por 1.000 para facilitar o cálculo, e aí eu vou ter o resultado de 17,8 por 1.000, tá? Isso daqui não é por cento, percebam que tem duas bolinhas aqui. Isso daqui quer dizer por 1.000. Como eu leio esse resultado, gente? Quer dizer que no Distrito Federal, em 2019, a cada grupo de 1.000 pessoas, nasceram 17 crianças vivas. Se eu for dividir essa população aqui do DF, separar ela em grupos de 1.000 pessoas, dentro desses grupos eu tenho aí 17 crianças nascidas vivas, tá? Taxa de mortalidade, pessoal, é o mesmo cálculo da taxa de natalidade. Só que ao invés do número de nascidos vivos, eu vou calcular o número de mortes. E no DF, em 2019, segundo o IBGE, eu tive 14.970 mortes. Vou dividir pela população total e vou ter o dado aí de 0,0049. Multiplico por 1.000, o que vai dar aí um valor de 4,9 por 1.000. Poderia arredondar para 5 por 1.000. Isso quer dizer que se eu dividir a população do DF em grupos de 1.000 pessoas, cada grupo desse morreu 5 pessoas. Obviamente, eu já percebo que o número de nascimento já é maior que o número de morte. Então, eu já consigo entender que a população do DF em 2019 cresceu, já que nasceram mais pessoas do que morreram. E daí eu faço o meu cálculo aqui de crescimento vegetativo. Taxa de natalidade do DF, 17,8 por 1.000, menos a taxa de mortalidade, que é 4,9 por 1.000. Eu tenho um resultado aí de 12,9 por 1.000. Como é que eu leio essa informação? Quer dizer que a cada grupo de 1.000 pessoas dentro do DF, a população cresceu 17 pessoas. Cresceu 12 pessoas, podendo arredondar para 13. Por quê? Porque em cada grupo de 1.000 pessoas nasceram 17 crianças, mas morreram 4
pessoas, né? Então, eu tenho aí um crescimento de 12 pessoas em cada grupo de 1000, beleza? Então, isso é crescimento vegetativo, essa é a equação, tá? Se a gente tivesse em sala de aula, eu ia passar umas atividades para vocês pôr isso em prática, fazer esses cálculos. Mas, como a gente está na aula remota, não vai ser necessário. Mas vocês podem até testar, fazer essas contas aí. É interessante praticar, beleza? Vou fazer mais um vídeo, um terceiro vídeo para explicar a atividade da aula, ok?